abordando aí a Sistema de Informação Gerencial, nosso último livro. Vamos estar abordando a unidade 2, unidade 2.1. Vamos falar um pouco, então, sobre a leitura didática, ver os conteúdos que está no livro, que foi proposto pela Faculdade Unopar Paranaense do Sul, Polo aqui em Mato Grosso, Campo Novo. E é isso aí. Vamos estar continuando, abordando nossos livros. Muito conteúdo, pouco assunto, não tem muito assunto. Mas não é de se jogar fora, é para a gente aprender sobre os sistemas de informações, que é muito bem utilizado nos meios de trabalho, empresariais e tudo mais. É de, é de grande valor que a gente pode estar estudando e colocando em prática, né, a palavra. Que a palavra é viva e a gente tem que crer nela. E os estudos estão aí para isso, para nos auxiliar, para abordar o livro KLS, de Danilo Augusto Armelin, Simone Cecília Pellegrini da Silva, Cláudio Culos. Seção 2.2, página 81. Muito bem, seção 2.2 aborda sobre os sistemas empresariais. O IRP, o sistema IRP, e o sistema SCM, diálogo aberto. Em nossa sessão anterior, então, que nós estudamos, aprendemos a compreender a importância dos sistemas empresariais, os quais devem possibilitar à empresa, departamentos e colaboradores, de acordo com seu nível de permissão, e ao acesso e ao compartilhamento de informações, buscando apoiar a gestão empresarial e, com isso, o desenvolvimento de uma vantagem competitiva. Compreendemos a divisão dos sistemas empresariais em funcional e integrado. Quanto ao primeiro, funcional, vimos que atendem um determinado departamento ou uma função. Já o integrado atende a empresa buscando dados de todos os departamentos da companhia. Além disso, você já teve a oportunidade de dar início ao relatório de pesquisa dos sistemas empresariais. Vamos continuar? Lembrando que os livros estão disponibilizados na banca do Colaborar, que é particular da Faculdade Unopar, e somente eles têm total controle, eles que dão o livro para a gente ler. E é guardado em arquivos, tudo bem estruturado. É bem estruturado. E é isso. É um livro bem estruturado. Os livros são bem estruturados, bem organizados na estrutura da faculdade. E a faculdade deixa bem claro que os livros a gente pode ler e mantê-los. E eu abordo eles de assim como eles foram passados para a gente. Primeiro semestre foi passado livros físicos. Os livros físicos estão todos guardados do primeiro semestre, e o restante são uma banca virtual. E a banca virtual a gente tem acesso. Os livros têm acesso por volta de 12 meses por aí, e o sistema guarda. Neste momento, então, Maria recebe a visita de uma empresa local de sistemas chamada Embramation Sistemas. A visita foi motivada por um dos sócios da empresa, que é cliente dos doces e bolos da Maria. Em um momento de jogar conversa fora, Maria expressou a preocupação, pois não consegue compreender se o valor que está recebendo, além de cobrirem os seus custos e despesas, também lhe traz lucro, essencial para a sua sobrevivência. Por falar em dinheiro, todos os meses Maria paga funcionário de sua empresa,
de acordo com o que determina o escritório, não tem uma previsão do valor a pagar, nem se o valor pago está correto. Também não controla os horários da funcionária. Já quanto aos seus principais fornecedores, não há um controle dos dias e horas de entrega, o que obriga ela e o seu marido a ajudarem a descarregar o caminhão em alguns momentos. Muito bom. Todas as preocupações refletem a necessidade de uma melhor gestão empresarial, focada não apenas na tomada de decisão, mas na compreensão do negócio do qual se está administrando. Assim, para dar continuidade em seu relatório e auxiliar Maria, devemos apresentar as ferramentas do SCM, Supply Chain Management, ERP, que é Enterprise Resource Planning, em suas aplicações dentro do cenário de Maria. Com certeza você tem um grande desafio pela frente, nós no caso. Já tendo adquirido alguns conhecimentos prévios em nossas sessões anteriores, os quais serão complementados nesta a fim de não apenas auxiliar Maria, mas também de possibilitar a você conhecer os principais sistemas de informação empresariais e suas aplicabilidades na tomada de decisão. Vamos lá, bons estudos. Não pode faltar. Com certeza você tem a ciência, no caso nós temos a ciência, de que para uma gestão, sua gestão, independentemente do seu tamanho e mercado que atua, a empresa necessita de um bom fornecedor, um fornecedor o qual provê as matérias-primas essenciais para a prestação de serviço e a produção. Assim, é essencial conhecer a importância da cadeia de suprimentos e a aplicação de ferramentas específicas para a gestão desta. Muito bem, foi no início dos anos de 1990 que a preocupação com a gestão da cadeia de suprimentos passou a ter importância. No processo, essa preocupação teve maior destaque no final da mesma década, fruto da logística integrada e da preocupação com um melhor atendimento das necessidades do consumidor. Flower 2002. Paralelo em Londres 10, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, a SCM, Supply Chain Management, de uma empresa pode ser compreendido como a rede de organizações e processos de negócios, a fim de selecionar matérias-primas para que possam ser transformadas em produtos intermediários ou acabados, sendo que esses últimos serão distribuídos aos clientes. Cabe à cadeia realizar a interligação de fornecedores, instalações industriais, centro de distribuição, varejista e clientes, para possibilitar o fornecimento de mercadorias e serviços. Muito bem, na visão de Soter et al., pode-se compreender a cadeia de suprimentos como a integração de processos que tem como objetivo não apenas entender ao consumidor final e fornecedores, mas de agregar valor e informações dos produtos e serviços aos consumidores e os stakeholders. Nós já estudamos sobre os stakeholders em alguns livros anteriores. É só dar uma olhadinha aí no canal, tem alguns vídeos. Mas é difícil encontrar, tem que ser bem específico. Desta forma, o CSM Supply Chain Management tem o objetivo básico de buscar a maximização e a criação de sinergias das partes envolvidas na cadeia produtiva para que haja um atendimento mais eficiente e eficaz, com menores custos das necessidades do consumidor. Na simulação, o objetivo da SCM consiste em reduzir a quantidade de recursos, visando gerar um nível de serviço ao consumidor eficiente e otimizado, atendendo assim então suas necessidades e desejos. Dentre as possíveis eficiências trazidas pela SCM, podemos elencar então a reestruturação de fornecedores, redução do número de fornecedores por meio de escolhas adequadas, fruto de uma reestruturação que possibilita o gerenciamento de matérias-primas de forma mais eficiente e aprofundamento das relações entre os envolvidos. Muito bem, a integração da infraestrutura consiste em um sistema integrado com o fornecedor e cliente, o que possibilita à empresa e a reposição de forma automática de determinados produtos e matérias-primas.
Muito bem, o desenvolvimento de novos produtos. A integração da cadeia produtiva possibilita o desenvolvimento de novos produtos em menor tempo e custo com a participação das informações advindas dos fornecedores e clientes. Quanto aos pontos críticos para a implementação de um SCM, Supply Chain Management, temos muito bem a complexidade quanto ao conceito e sua aplicação de forma estratégica e integrada. Para Fleury, 2002, os desafios para implementar tal sistema são internos e externos. Quanto aos sistemas internos, referem-se à quebra dos paradigmas e à adoção de uma visão sistêmica, na qual o resultado do grupo seja mais importante que os resultados individuais. Acrescido então, temos a questão do alto investimento e tempo, certo que esse investimento não é recuperado pela empresa em pouco tempo. Quanto aos sistemas externos, estes relacionam-se com a gestão do relacionamento e das expectativas de acionistas e os outros stakeholders. Falando então sobre o planejamento e reengenharia da cadeia de suprimentos na visão de Cooper et al. De 97, a integração da cadeia de suprimento deve ser feita em 3 momentos. O primeiro refere-se à identificação do fornecedor crítico, que agrega valor à cadeia. No segundo momento, analisar, modelar a rede de suprimento e de fornecedores. Por fim, em um terceiro momento, deve-se compreender as características de cada ligação entre o fornecedor, a empresa e a cadeia de suprimentos para melhor gestão dos suprimentos e otimização. Exemplificando, como exemplo de reengenharia e planejamento da cadeia de suprimentos, podemos citar a ALL, empresa que atua no transporte ferroviário, com o apoio de um sistema de SCM, Supply Chain Management. Foi possível aproveitar cargas que antes eram desprezadas pelo baixo valor e uma maior eficiência entre a empresa e a cadeia produtiva. Para a ALL, tal ferramenta possibilitou um aumento de 7% da rentabilidade, o que representa a utilização de 400 novos vagões e uma economia de 20 milhões de dólares. Para saber mais, acesse tal link. Tem um link aqui que navega na internet que eles mostram para saber mais sobre esse assunto. Os fatores técnicos e tecnológicos, de acordo com Cooper e 97, a implantar um SCM, a empresa deverá levar em consideração não apenas fatores internos, mas também a integração de processos ao longo da cadeia. Dessa forma, a tecnologia torna-se fator essencial e que gera altos custos com a informática, acrescido da integração dos possíveis sistemas utilizados pelos fornecedores. Exemplificando, você sabia que um caso de implementação do SCM Supply Chain Management de forma bem sucedida é da empresa Dell Computadores, que reconfigurou sua cadeia de suprimentos, podendo assim atingir pedidos customizados? Acrescida a esta vantagem competitiva, a empresa atingiu o lucro de 944 milhões de dólares, dólares em 98. Tá certo, deixa eu ver aqui. Só um minuto, deu uma travada aqui. Aí. 98. Sendo classificada como a empresa de melhor desempenho no setor de tecnologia naquele mesmo ano, tais conquistas são frutos do estabelecimento de distribuição direta, customização em massa, avançada parceria obtidas com a implementação da ferramenta SCM, Supply Chain Management. Na figura 2.6, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Temos o fluxo, no centralizado temos a fábrica, distribuidor varejista, a venda, suprimento, cliente e demanda. Temos o consumidor centralizado à direita, consumidor acima e consumidor abaixo. À direita está o fluxo de materiais,
À esquerda, fluxo financeiro, que é o suprimento, que compra, demanda, fornecedor, subfornecedor, subfornecedor, subfornecedor. Acima, meio e centralizado à esquerda. Sucupira, ó. Sucupira, fonte. Reflita. Ao falarmos do SCM, Supply Chain Management, estamos nos referindo à otimização da cadeia produtiva a fim de garantir à empresa eficiência operacional e fatores estratégicos. Pensando nisso, qual o papel dos fornecedores diante dessa ferramenta? Exemplificando, a Fibria, líder mundial em papel e celulose, criada a partir de Votorantim, papel de celulose. De células, em células da ciência também temos bastante estudo de células. Células temos, quando falo de células, muita gente pensa assim, que celulares contato. Em 2009 tinha como desafio diminuir os problemas da indisponibilidade de materiais e sistemas, o que poderia gerar uma parada na área produtiva da empresa. Para otimizar a relação entre a empresa Fibria e os fornecedores, foi implantada uma solução de SCM, Supply Chain Management, que possibilitou uma maior eficácia da cadeia de suprimentos, previsão das demandas e dos carregamentos entregues aos clientes. Tais pontos deram à Fibria maior credibilidade. Maior credibilidade. Deixa eu dar uma olhada onde é que o termo estava. Eficácia, credibilidade e confiabilidade frente ao mercado. Outro ponto essencial constituiu a atualização dos documentos em tempo real, gerando informações consolidadas para a tomada de decisão. Aí temos para saber mais, acesse uma fonte aqui, Projeto SUP. Acreditamos que sobre o assunto SCM, Supply Chain Management, você já tem uma boa base para auxiliar Maria, bem como apresentá-lo no relatório empresarial. Agora vamos conversar um pouco sobre o ERP, Enterprise Resource Planning, que pode ser compreendido de forma simples como o planejamento dos recursos empresariais. Ferramenta anterior que popularizou-se no Brasil no final na década de 90. Na visão de Grant et al. 2001, o ERP consiste em uma abordagem estrutura que busca otimizar a cadeia interna da organização por meio da utilização de um banco de dados. Muito bem, 2.7, estrutura de funcionamento ERP, Enterprise Resource Planning. Um dos sistemas muito hoje usados é o sistema finança e controla, 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 finança